Educação faz relação com a série da Netflix Adolescente. Quando os assuntos acontecem fora da sua esfera familiar, você os traz para dentro de casa para conseguir dialogar, saber como seu filho, seus filhos, sua filha, suas filhas pensam? Saber rever os seus próprios conceitos e preconceitos? Tem muita dica nos próximos vídeos, mas não sem antes também transbordar, como eu mencionei na segunda-feira, sobre você conhece a educação mais consciente, que é o meu curso, em que eu olho para suas questões e relacionamentos interpessoais, intrapessoais, e como essa educação emocional, como mindfulness, que é atenção plena e estar presente a cada momento que a vida nos convida. E também como a educação sistêmica, em qualquer papel que a vida te convide a estar, pode só te beneficiar e a forma de agir importa, dentro de casa e fora dela. Seus filhos, seus alunos, as pessoas na qual você faz a mediação do processo educativo, seja na escola, dentro de casa, com a babá, com os familiares, quem mais fica presente com a criança e na esfera emocional desse adulto. Esse adulto também carrega suas dores e seus traumas, e para onde ele vai, isso é levado junto e transferido de forma inconsciente na maioria das vezes e passa a fazer parte da educação daquela criança, daquele adolescente e muitas vezes daquele bebê, porque muitas mães e pais precisam aí voltar para o seu mercado de trabalho. Você já se deu conta que o tempo em que a sua dedicação dentro da questão profissional, quem mais fica com a criança é quem mais vai transbordar a ponte educativa? A escola que você escolhe importa. Os adultos que cuidam dela importa. As casas dos amigos na qual ela frequenta importa. Vai me dizer que você aí do outro lado já não leva a atenção? E se não, que você comece a fazê-lo? É uma sugestão. Quem são os amigos e as amigas na qual seu filho ou sua filha convive? Quem são os pais desses amigos? Como se dá esse relacionamento? Eles são saudáveis? Eles não são saudáveis? Dentro da esfera escolar, nós não temos como dizer se essa ou aquela criança vai ou não frequentar aquele grupo e aquele núcleo. Podemos levar questões mais delicadas, a coordenação, a direção, enfim. E escolher ou não colocá-los para dentro da porta de casa. Assim como ser recebidos em outros lares, na intimidade maior que uma pessoa confia a você que abrir a porta de sua casa. Você já observou em algum momento como esses pais levantam questões que ocorreram entre os seus próprios filhos, ainda que com um vínculo de coleguismo ou de amizade? É afinado, é ajustado, passa despercebido, tem uma troca? O embate, o conflito existe a todo momento. Existe uma importância em ajustar o olhar, porque primeiro são os exemplos. Eu sempre dizia, já são mais de 21 anos dentro da educação. Eu conheço os meus alunos quando eu tenho reunião de pais. E aqui não é sobre culpabilizar pai ou mãe, mas levantar uma reflexão potente, poderosa, que cabe a todos nós enquanto sociedade, você tendo filho ou não. Como você age diante dos seus colegas, diante do trabalho, diante de um relacionamento afetivo? Os seus traumas te acompanham e fingir ou deixar de olhar para eles não faz com que eles sumam. Não some. O que é possível fazer diante desses traumas, dessas dores que nos atravessam? E aqui não é sobre a gente olhar da perspectiva de acusar os seus pais. Todos nós estamos, a maioria acredito eu, fazendo o seu melhor todos os dias. Ninguém acorda com o pensamento, ou muitos de nós não acordamos com o pensamento, de querer prejudicar o outro, principalmente aqueles a quem muitos de nós que tivemos filhos amamos muito. Porém, quando a gente nega tudo que nos atravessa, tudo que nos ocorre, igualmente a gente transfere esse movimento para que essa geração continue sofrendo, adoecendo. Estamos no movimento de grandes lugares, de grandes redes, grandes universidades, grandes pesquisadores, abarcando em números avassaladores a crescente da depressão, da ansiedade, infelizmente, mais tenra idade, do suicídio.
Durante as trocas dessa semana eu trago algumas reflexões sobre como você aborda as questões emocionais do seu filho. Você já consegue nomear as suas próprias emoções, seus próprios sentimentos? Te garanto que só esse livrinho aqui, que se diz infantil para crianças, transborda para muitos adolescentes e principalmente para muitos adultos, para que saibam nomear a irritação, aquilo que se chama de birra. Qual é o nome que essa emoção tem? Qual o nome daquilo que aquela criança sente? Primeiro é um processo de autoeducação. Aprenda a nomear as suas, para depois levar das crianças. Como este livro aqui, com a visão sistêmica de que a criança não tem que tomar partido no relacionamento do casal, porque aqui não compete, não cabe a esfera da criança, que todos nós, de alguma forma inconsciente, tentamos salvar nossos pais, através de contos. Meu pai e minha mãe me ensinaram muito por contos. Em sala de aula eu transbordo. Também tenho formação como contadora de história. E esses contos, eles ensinam sobre, por exemplo, só desculpa serve? Quando eu machuco, quebro alguém, algum objeto, como eu faço isso com as palavras? No sentido de quebrar, no sentido da analogia da palavra, de como fica por dentro uma pessoa que eu vou ferir com as minhas palavras e as minhas atitudes. Nós estamos numa sociedade em que ensina que o medo, a violência, o erro é punitivo. Quando a gente chama atenção, nos resguardar e fazê-lo no particular para evitar vexame, é bonito. É possível de aprender, ajustar. O cérebro, ele é um músculo. Se você não teve isso na sua educação, treine por você, para fazer do mundo um lugar melhor. Fomos criados com hostilidade, agressividade, algo que permeia gerações muito para trás. Marshall Rosenberg, maravilhoso, autor da comunicação não violenta. Além deste livro aqui ser um grande direcionamento para como você fala e age, como você se impõe para falar com tal pessoa, como você mantém a postura. Compreender a si mesmo te traz um poder de que o outro não tem o poder de te irritar. É você que se sente desconfortável diante de gatilhos que lhe acontecem. E Gabor Maté fala muito sobre isso. Aqui este livro também, de Marshall Rosenberg, ele é super fininho e não é porque ele é pequenino que não contém lições preciosas, inefáveis. Se eu tivesse que dar curadoria e escolher apenas um, eu falo, comece por esse. É possível todo dia você se dedicar a um capítulo por dia? Mas como eu trago de Daniel Goleman, que traz a questão importantíssima de como é a inteligência emocional, como você pode olhar para ela. Como nós estamos numa criação potente para tornar filhos, crianças e que hoje são adolescentes, adultos empoderados, governando suas próprias emoções e não serem desgovernados e reativos numa sobrevivência de tudo que veio lá de trás. Nessa geração do quarto, também como a Netflix aborda, e todas as questões traumáticas que nos atravessam, como destroços e traumas de muitas coisas que ocorrem, quando a gente vê inundações, guerras, conflitos, porém, muitos estresses pós-traumáticos são desencadeados pela falta de educação emocional dos pais, dos cuidadores e de muitos que estão à volta. Para ter transtorno de estresse pós-traumático, não há necessidade de grande não violenta. Enquanto os professores não olharem para suas próprias emoções, eles vão continuar no modo reativo. E quando a gente não para estudar a fase do desenvolvimento de cada um, por exemplo, se a gente começa a compreender, biologicamente falando, o relógio do adolescente, nós teríamos tantos adolescentes estudando no período da manhã? Se estudarmos o cérebro, se estudarmos a neurociência e aplicá-la à educação, como fica isso? É necessário que tecemos, troquemos, levemos para dentro de nosso lar conversas corajosas, como propõe Elisama Santos tão lindamente em seu livro, voltado sim para casais, e eu transbordo para além dos casais. Eu coloco muita questão de como levamos isso e adaptamos o contexto e a linguagem para cada faixa etária. Cada assunto que acontece lá fora importa, como por exemplo as grandes guerras, e fazer analogia com a cor de roupa que eu estou usando, o time de futebol e como as pessoas fazem guerras a partir disso.